Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos no nosso módulo 3, eventos finais, já finalizando quase nosso módulo, viu? Tem essa aula e a próxima aula nós encerramos. E você viu aí que estamos de cara nova com o nosso canal aqui do YouTube, no curso também, com essa vinheta aí toda especial produzida, com carinho para você. O que que você achou? Você gostou dessa introdução? Escreva aqui nos comentários. E, claro, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Eu, particularmente, gostei bastante. E falar nisso, na próxima aula, eu vou trazer um vídeo para você muito especial, que tem a ver com essa introdução aí da vinheta. Tá bom? Muito bem. Por hora, nós vamos estudar o tema de hoje. O tema de hoje ele vai tratar aqui sobre a volta de Jesus e o milênio. Na aula passada nós falamos sobre as 7 últimas pragas. Na verdade, eu comecei falando sobre as 6 pragas finais e vamos hoje falar sobre a sétima. Você se lembra lá, né? Se você ainda não visualizou o vídeo anterior, não tem problema, pode seguir daqui, mas depois você volta lá, tá bom? É sempre importante você visualizar os vídeos todos desse módulo, eles estão muito especiais. E na aula passada, eu falei sobre as pragas que vão cair depois que a porta da graça se fechar, tá bom? E aí ninguém mais muda de lado, cada um vai ter tomado a sua decisão. E aí vem as 7 últimas pragas. A gente viu as pragas caindo sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, também sobre o trono da besta, sobre o próprio rio Eufrates. A gente até conversou que esse rio Eufrates, ele não é o físico, ele é um simbólico, é um rio Eufrates, no caso simbólico, falando aí sobre o apoio que as pessoas davam ao poder da besta e não vão dar mais. Porque nós sabemos que rio vem de água, águas, né? Águas em profecias são povos, então não vai ter apoio de povos a esse poder corrupto, que vem é, destruindo a crença na verdade da palavra de Deus, né? Então vem trazendo enganos para as pessoas. Então a máscara vai cair desse engano, né? Porque a Bíblia fala: caiu, caiu a grande Babilônia. E hoje nós vamos falar sobre a sétima praga. A sétima praga, a volta de Jesus e o milênio. Tá bom? Está aqui, ó, o tema de hoje. Muito bem. Então nós vamos colocar aqui os slides já para a gente começar com já a sétima praga que está descrita lá em Apocalipse 16, verso 17 e 18. Claro, antes nós vamos ter um momento com o nosso Deus. Feche seus olhos, e vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos conduzir nesse estudo. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a tua palavra. Louvado seja o teu nome. Esse estudo de hoje é um estudo bastante especial porque ele fala da tua volta, Senhor. A volta que está muito próxima de acontecer. E nos ajude para que a gente possa se preparar para este grande dia, Pai. Um dia em que veremos o Senhor face a face. E nos prepara para que possamos estar de pé e ser levados por Ti, Senhor, para passar por toda a eternidade ao Teu lado. Pedimos a Tua direção, vamos ao abrir a tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Deixa eu também te falar para você pegar aí a sua Bíblia, as suas anotações, para juntos estudarmos, tá bom? E também você pode, claro, divulgar esse conteúdo para todos os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Compartilhe. Se você vai lá no vídeo, né? Você está assistindo aqui o vídeo, curte lá o vídeo, pode escrever seu comentário também, é sempre muito bom a gente interagir, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro slide. Olha só, sua Bíblia está aí, também estou aqui com o texto já na tela, tá bom? Está lá em Apocalipse 16, verso 17 e 18, que diz assim, ó, é a sétima praga. Nós estamos já na volta de Jesus, na iminente volta de Jesus. Quando cai a sétima praga, em seguida é a volta de Jesus, tá bom? Olha só o que o sétimo anjo derrama sobre o ar. Olha só, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar
E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Né? E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Está feito. Você se lembra que Jesus, ele pronunciou essa mesma palavra, essa mesma sentença ali na cruz, quando ele finalizou a obra dele que ele veio fazer, que é morrer por cada um de nós, ele disse: está feito, está consumado. É, todos vão ter acesso à salvação através do meu sacrifício e a pena vai recair, a pena do pecado, da morte vai recair sobre Satanás e seus anjos. Então a chance agora é dada a todos nós para a salvação. E nesse momento aqui do derramamento da sétima taça, está feito, está consumado tudo, no sentido de que Jesus agora vem para resgatar os seus, para dar o seu juízo, o seu julgamento, a sua sentença final, tá bom? Então em breve chegará a voz do sétimo anjo, e ele vai derramar sua taça sobre o ar, e uma voz grande, né, uma grande voz do templo do céu, direto do trono, dirá: feito está. Olha só, é a sétima praga, né? E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. Imagine só. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito, muito grande. Apocalipse 16, verso 20 e 21. E aí, continuando a respeito da sétima praga. Ellen White ela fez uma declaração sobre esse acontecimento. Deus mostrou algumas cenas para ela. E ela viu o seguinte, ó, neste grande terremoto desta praga, as montanhas se moverão como arbustos ao vento, e rochedos se espalharão por todos os lados, e a terra será completamente deslocada. Imagine só, elevando-se como as ondas do mar. Cadeias de montanhas afundarão e ilhas habitadas desaparecerão. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma serão tragados pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada, olha só, 35 quilos cada pedra, farão sua obra de destruição. Está lá no livro Eventos Finais, na página 271. Bom, é a volta de Jesus. Jesus ele vem nessa praga. Ao findar dessa praga, ele já vem em seguida. E aí diz, né, que todo olho verá. A volta de Jesus será visível a todo mundo. O texto está lá em Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ao mesmo tempo, ou seja, todo o olho verá a volta de Jesus. Apocalipse 1:7 também diz, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. E aí vamos ter um momento muito especial. É a ressurreição dos queridos, dos nossos queridos que foram e descansaram em Cristo. E também teremos a transformação daqueles que vão ficar vivos por ocasião da volta de Jesus, aqueles que não vão morrer, que vão estar vivos nessa ocasião. Eles vão ser transformados. Então, todos vai ter a ressurreição dos salvos e transformação dos vivos. Aqueles que vão ressuscitar salvos, eles já vão ressuscitar glorificados, transformados, e os vivos também vão ter esse momento especial de transformação, de um corpo mortal para um corpo imortal, pelo próprio Senhor Jesus. E olha o que diz lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá bom? E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que incrível, né? Imagine essa cena. Essa cena estava para acontecer. E o texto de Eventos Finais, Ellen White descrevendo também esse acontecimento, ela diz assim, olha, que Jesus, quando ele vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, os anjos ao seu redor, então Jesus vem com a trombeta e tudo, aquela cena majestosa, né? E aí Jesus fala assim, ó, despertem,
Despertem, despertem, vocês que dormem no pó da terra, e levantem-se. E assim todo santo que dorme em Jesus despertará para deixar a sua prisão, que era a sepultura. É? E são eles os mortos, desde Adão até os últimos santos que morreram, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. E já os que estavam vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e subirão aos céus, juntamente com os santos ressuscitados, para encontrar com Jesus nos ares. Que cena, é? Já pensou, já imaginou? Logo, logo vamos ver isso acontecendo de fato, real, diante dos nossos olhos, né? E aí vamos ter uma parte triste. Essa parte ela é necessária colocar para que, inclusive, a gente não trilhe por esse caminho e ajude o maior número possível de pessoas para que se voltem ao arrependimento, porque vamos ter uma reação difícil pelos ímpios diante da volta de Jesus. O texto está lá em Apocalipse 6, 16 e 17, e diz assim: os ímpios, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem é que vai poder subsistir nesse grande dia da ira do Cordeiro? Essa ira do Cordeiro é contra todo pecado, contra todo mal, originado pelo próprio Satanás. E o texto de Jeremias 25:33 diz assim: olha só, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra à outra, até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Então, nesse momento que Jesus vem nas nuvens do céu com poder e grande glória, ele diz com potente voz: despertai, despertai, despertai. E os filhos dele, nós, se estivermos mortos por essa ocasião, vamos ser ressuscitados. Se estivermos vivos, vamos ser transformados. Todos serão assim transformados num corpo imortal, um corpo glorioso, e subiremos aos céus. E os vivos que não forem salvos vão ser mortos. Quem já estava morto e não foi ressuscitado vão continuar mortos. Aí o que vai acontecer depois? É isso que entra esse próximo slide. Vamos primeiro trabalhar como é que ficará a terra. Tá bom? A gente viu aí, né? Os mortos não serão preteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. E como é que vai estar a terra nesse período? Como é que vai ficar a terra quando Jesus vier recolher os seus? Olha só, Jeremias ele traz um relato, ele viu o que ia acontecer e ele profetizou. Ele diz assim, ó: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Ou seja, a terra ficará deserta, sem forma, vazia e com trevas. Você se lembra que isso aconteceu lá em Gênesis 1, quando Deus começou o processo da criação? No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí o Espírito de Deus se movia por sobre as águas, e aí Deus começou o processo de criação. Agora, nesse período desse momento em que Jesus recolhe os seus e leva para o céu, a terra vai voltar a essa mesma posição: trevas, sem forma, vazia. E aí Deus vai começar um processo de recriação. Mas antes disso acontecer, nós temos um período de 1000 anos, e a terra vai ter uma prisão de 1000 anos, enquanto lá no céu passaremos esse mesmo período, junto com o nosso Deus. Tá bom? Então, olha só, o texto está lá em Apocalipse 20, verso 1 e 3, que diz como é que será esse período de 1000 anos de prisão aqui na terra. Quem estará preso aqui na terra? Não vai ter ninguém? Ou será que não vai ter ninguém mesmo? No sentido de que vou mostrar aqui que o próprio Satanás é quem estará aqui, né, em uma prisão circunstancial. Eu vou ler aqui o texto para explicar com mais detalhes, tá bom? O que vai acontecer. Olha só, o texto diz assim: e vi descer do céu um anjo
que tinha chaves do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ele o encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, onde é esse abismo? Lembra lá em Gênesis 1 que havia trevas sobre a face do abismo? Então, esse abismo vai ser aqui na Terra, porque a Terra vai voltar nessa mesma condição. Então, essa prisão é uma prisão simbólica, ou seja, Satanás vai estar sozinho aqui, porque não vai ter ninguém para tentar. Lembra que a Terra vai estar deserta, vazia, sem homem nenhum? Mas vai ter a presença de Satanás e os seus anjos, e eles vão ficar aqui presos circunstancialmente. Não vai ter ninguém para ele tentar. Entende? Olha só. Então, essa terra sem forma e vazia, coberta de trevas, será o lar de Satanás com seus anjos por 1000 anos. Todos eles maus, né? Eles vão ficar aqui 1000 anos presos na terra. Então, não haverá mais ninguém para tentar. É nesse sentido que ele estará preso. Não terá mais ninguém sobre o qual ele possa exercer o seu poder. Então ele vagueará de um lugar para o outro da terra desolada, contemplando assim as consequências de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante toda uma existência, pense só nessa situação, olha que interessante. Durante toda uma existência, Satanás, em suas intensas atividades de enganar e desviar, não teve tempo para reflexão. Agora, sozinho, ele refletirá sobre todo o trabalho que realizou desde sua rebelião inicial com Deus, lá no céu, e as consequências sobrevindas a ele. Então, ele vai ver, inclusive, tudo aquela desolação na terra, ele vai ver o fruto do seu trabalho. Olha as consequências, olha o que aconteceu, olha que péssima administração a dele. Olha o que ele queria impor sobre o mundo, a destruição. Foi isso, longe de Deus só a destruição. E ele saiu dos caminhos de Deus e ainda, perdão, e ainda conseguiu perverter muitas pessoas e muitas pessoas foram mortas por causa dele, né? Ouviram os conselhos dele, as sugestões dele e acabaram se perdendo. Não quiseram ouvir a salvação do nosso Deus. Isso vai ser muito triste para todos esses que vão se perder. Bom, temos esse episódio aqui na Terra, mas o que vai acontecer lá no céu com os salvos, nesse período de 1000 anos? Olha só, Daniel 7, verso 9 e 10 traz uma cena de julgamento. Eu vou colocar aqui o que ele descreve. Eu continuei olhando, Daniel diz, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Até a gente estudou esse tema em alguns estudos anteriores, lá no nosso módulo 2. E olha só o que acontece. Lá no verso 22, Daniel continua descrevendo assim: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Esse período de 1000 anos chegou o tempo. Olha só. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Olha o que os salvos vão fazer no céu durante esse período de 1000 anos. Foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Então, lá no céu, vamos ter esse período de 1000 anos julgando. Como que será esse julgamento? Olha só. 1 Coríntios 6, verso 2 e 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos que caíram junto com Satanás, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, o apóstolo Paulo confirma a informação de que haverá um trabalho a ser desenvolvido no céu.
é um julgamento pelos santos. Os santos participarão desse julgamento, tá bom? Então, olha só. Foi-lhes dado poder para julgar, e assim reinarão com Cristo por 1000 anos. Ou seja, os salvos terão acesso àqueles livros lá de registros que foram abertos, lembra? Que assentaram-se os tribunais e abriram seus livros. Está lá em Daniel, aqui ó, Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Então, esses livros, nós que estaremos lá no céu, teremos acesso, tá bom? Inclusive, nós falamos sobre essa abertura desses livros no nosso módulo 2 na aula 6 e 7, tá bom? Depois você pode voltar lá, ver ou rever, tá tudo lá explicadinho, tá bom? Então, olha só, pois bem, no céu os salvos entenderão através desses livros, o porquê as pessoas que imaginavam que estariam salvas não estão salvas. Também vão entender por que estão salvas as pessoas que acreditavam que não estariam salvas. Olha só o que vai acontecer. Então, vamos chegar lá no céu. E lá no céu vamos ter acesso aos livros de registro. E vai ter pessoas lá que a gente vai imaginar, nossa, mas essa pessoa está aqui, o que aconteceu com ela para ela conseguir a salvação? Porque ela era isso, era aquilo, aquilo outro, ela fazia, praticava coisas erradas, e não queria mudanças. O que que aconteceu? Aí vamos ter acesso a esses livros e vamos ver que de fato ela fazia tudo aquilo, só que ela, no último momento da vida, ninguém viu, no último momento da vida dela, ninguém soube de nada. Ela se arrependeu, ouviu o convite de Jesus e se arrependeu e foi salva. E Jesus apagou todos os pecados dela. Aí eu vou entender, nossa, então tá aqui, ó, tudo certinho, então ela tá aqui, que ótimo, né? Também vai ter uma situação, a gente vai pensar que cadê a pessoa que me deu estudo bíblico, né? Ela era boa, ajudava as pessoas, pregava, fazia e acontecia em nome de Deus, não está aqui, o que que aconteceu? E aí vai ver os livros de registro dessa pessoa, né? Vai ver lá tudo explicado, e lá vai estar dizendo, realmente ela fazia tudo isso, ela fazia as coisas para Deus, só que ela tinha um pecado que ela não largava, e esse pecado que a destruiu. Quem estava por trás era Satanás, e ela não deu ouvido a Deus. Deus, todas as vezes, né, pediu para ela se arrepender, saia desse pecado, eu te dou força, eu te dou ajuda, e ela nunca quis sair. Então ela ficou com e esse pecado manchou a vida dela e ela acabou se perdendo. Então é isso que vai acontecer e nós vamos ter acesso a esses livros. E é por isso que diz que nós vamos julgar, né? Vamos ter acesso a esse julgamento e vamos poder julgar de acordo com os livros e ver que Deus fez tudo conforme a justiça, né? A verdadeira justiça que Deus exerce, né? Que não há nesse mundo, inclusive, né? Muito bem, olha só. Então, temos aí esse período de 1000 anos lá no céu. E o término dos 1000 anos, né? O que que vai acontecer quando acabar esse período? Aí João começa a descrever. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Apocalipse 21, verso 2. Então João viu essa cena. Essa cena ela ocorre depois dos 1000 anos. Acaba os 1000 anos lá no céu, todos tiveram acesso aos livros, todos entendem que está tudo certo. Quem está salvo foi salvo justamente, quem está perdido foi perdido de acordo com a justiça de Deus, tudo certinho. E aí desce, a nova cidade, a nova Jerusalém desce do céu, preparada, adornada, enfeitada, bonita, esplendorosa, e aí Deus desce com ela e nós ali tudo dentro da cidade, descendo, tá bom? E o que que acontece em seguida? Ó? E acabando os 1000 anos aqui na Terra, isso a gente viu lá no céu, agora o que acontece na Terra, quando acabar os 1000 anos? A cidade está descendo, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Como ele vai ser solto? Você se lembra que ele estava preso, no sentido de que não tinha ninguém para tentar. Quem ele vai tentar agora? Porque ele foi solto, ou seja, vai ter alguém para tentar. Não vai ser os salvos, porque os salvos estão salvos, não tem nem como mais ser enganados por ele. O que que vai acontecer, gente? Aqui, ó, o texto diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, versos 7 e 8. Então, nesse momento que Jesus desce com a cidade santa, a nova Jerusalém, todos nós ali juntos dentro da cidade, Jesus fala para as pessoas que estão mortas despertarem.
E eles despertam para receber a sentença. No que eles despertam, Satanás sai a enganar eles. E esse engano vai ser o seguinte, vai acontecer o seguinte, ele vai dizer, Satanás vai dizer que ele ressuscitou. Ou fui eu que ressuscitei vocês, Satanás vai dizer, né? E agora vamos fazer algo. E ó, ele vai reunir, né, dos quatro cantos da terra. Imagine, vai ser muitas pessoas que vão ressuscitar nesse momento. Diz que é como a areia do mar, é incontável a terra. É como se eles fossem aqueles povos, Gog e Magog, que eram povos contrários a Deus, totalmente contra Deus. Então vai ser o povo nessas características, entende? Vão ser contra Deus. São os ímpios ali, os perdidos. Eles vão ressuscitar e Satanás está ali na frente deles, vai se proclamar o líder deles, vai dizer: Olha, eu que ressuscitei, vamos fazer algo agora. O que eles vão fazer? Olha só. E subiram sobre a largura da terra e cercaram Arraial dos Santos, a cidade amada. Então eles vão fazer essa investida. Eles vão se preparar para uma grande batalha, vão se reunir ali com Satanás. Imagine, vai ter várias pessoas ali de todas as épocas, né? Gigantes vão estar ali, pessoas que mataram milhares e milhares de outras pessoas em guerras que houveram, né? Em tentativa aí de conquistar todo mundo, né? Tivemos aí pessoas horríveis, né? E que vão estar ali também. E vão fazer estratégias aí, ter estratégias para poder atacar a cidade. E aí eles vão cercar o Arraial dos Santos e vão tentar invadir. Imagine só. É só que o que acontece? E de Deus desceu fogo, fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado ao lago de fogo, enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20, verso 9 e 10. E o texto continua lá no verso 14 e 15, dizendo: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, todos aqueles que ressuscitaram nessa outra ressurreição. Tá bom? Então, olha só, é o que vai acontecer. E aqui é interessante, porque nós temos aqui é, que vão ser lançados no fogo, enxofre, né? E vão ser atormentados para todos sempre. O que significa isso? Será que vai ter um inferno, né? Um fogo inextinguível que vai arder para todo sempre? Como seria isso? E como seria a reação dos salvos, aqui na Terra, porque a Terra vai ser purificada e certamente em alguma parte, em algum local, vai ter esse fogo queimando. E nós, salvos ali, tendo acesso a essa informação de que estamos felizes ali, e ao mesmo tempo tem alguém sendo queimado, torturado para todo sempre? Será que isso combina, né? Será que isso combina com um Deus de amor que ele gosta assim de ver as criaturas que se perderam sendo queimadas eternamente? O que esse texto diz exatamente? Vamos analisar ele com calma para a gente entender o que realmente ele está dizendo? Olha só, exemplo de punição eterna. Nós temos ali o livro de Judas, que é um capítulo só. Aí você vai lá no verso 6 e diz assim, ó: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação ou prostituição, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui eu trouxe esse texto para explicar o que significa esse fogo eterno. Então aqui os ímpios eles vão estar sujeitos a esse momento, dessa punição. É o que está descrito aqui. E aí nós vamos ver aqui que o que vai acontecer no juízo final, quando Jesus vier, depois dos 1000 anos, o que vai acontecer ali teve um exemplo. E esse exemplo é o que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra. Então, o que aconteceu lá é um exemplo do que vai se repetir. Tudo bem até aqui? Então, olha só, vou ler de novo. Ó. A cidade de Sodoma e Gomorra, elas foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.
Então, Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Você tem notícias de que Sodoma e Gomorra ainda está queimando? É isso, a gente, claro, né? É algo simbólico aqui. Então, a gente vai entender que é algo simbólico, porque Sodoma e Gomorra não está queimando até os dias de hoje. Entendeu? Já queimou, já foram destruídas, e a gente vai ver isso no texto, lá em Gênesis, por exemplo, que fala do que aconteceu lá. Gênesis capítulo 19, verso 24, 25 e o verso 28, que diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nasciam da terra. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. Até tem um texto em Apocalipse que fala, né, que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos sem fim. Muito bem. O que que significa então esse fogo eterno? Você viu aqui, Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? E teve fumaça. Imagine, fogo caiu do céu, claro, teve fumaça. O fogo subiu ali, né? O fogo queimou tudo e ele, na verdade, subiu a fumaça, né? Olha lá, ó, destruiu tudo. O fogo destruiu aquelas cidades, toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades. Destruiu. Ninguém ficou queimando lá no fogo eterno. Então, nós vamos entender o que significa esse fogo, tá bom? O que significa ele? O fogo eterno, que é inextinguível, decorrendo de noite, pelos séculos dos séculos, traz o sentido de que tal fogo não se apagará enquanto não houver cumprido completamente a sua missão destruidora. Ou seja, ele será eterno em suas consequências e não em sua duração. É a consequência do fogo que é eterna, ou seja, aqueles que forem pelo fogo destruído jamais voltarão à existência, não deixando nem raiz nem ramo. Quer ver o texto que fala sobre isso? Para confirmar tudo isso que foi falado aqui, ó, Malaquias 4:1, que diz assim, ó: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então, tudo isso nos mostra que esse fogo a queimar eternamente é no sentido da sua intenção, que vai ser uma intenção eterna, não vai conseguir mais voltar à vida, entende? Então, vai ser uma destruição completa, tá bom? E essa destruição ela vai ser feita é, até vai ser muito triste, né? E até uma misericórdia de Deus. Até aí Deus mostra que Ele é amor. Sabe por quê? Imagine levar uma pessoa ímpia lá para o céu. Ela não vai ter prazer, ela não vai querer estar lá no céu. Você percebe hoje as pessoas que têm um coração ruim, elas não conseguem ficar assim em lado de pessoas boas. Elas se irritam com coisas boas, coisas que são do céu. Ela não tem prazer. Imagine como seria lá no céu. Até a misericórdia de Deus é demonstrada nesse momento. E claro, vai ser muito triste, né, para Deus, para pessoas que vão estar lá no céu e são os seus queridos que estão ali. Imagine, é por isso que hoje é o tempo de clamarmos a Deus para que nos dê poder, nos dê amor, nos dê sabedoria, para que a gente consiga alcançar essas pessoas, né? Porque apesar de muitas pessoas ímpias não quiserem saber do amor de Deus, não conseguirem viver no mesmo ambiente, o próprio amor de Deus ainda hoje, antes da porta da graça se fechar, pode sim derreter o mais bruto coração. Através, sabe do quê? Do seu testemunho, do meu testemunho, da forma como a gente lida com as pessoas, do perdão, da oração ali. O Espírito Santo começa a interceder, a ir até a pessoa e a gente consegue trazer aí as pessoas numa posição mais elevada para que elas possam tomar uma decisão mais voltada para Deus. Então nós temos a oportunidade ainda hoje, mas naquele tempo não haverá segunda chance. É até pregado muitas vezes aí que vai ter um reino de 1000 anos aqui na Terra, e que vai vir um anticristo, e que vai vir aqui, e é uma situação em que vai ter um engano enquanto os salvos vão estar lá no céu, é algo assim que se fala, e não é assim que a Bíblia descreve.
É, não é possível se dar uma segunda chance, sendo que hoje a pessoa ela não quer aceitar a chance. Se ela não quiser aceitar a chance hoje, nem se tivesse uma segunda chance depois que vier o fechamento da porta da graça, ela não aceitaria. Entende? Então, o tempo é hoje. O tempo é hoje da gente decidir de que lado a gente quer pertencer. E é claro, você está aqui, todos nós estamos, queremos pertencer do lado da verdade, do lado do amor, do lado de Deus, do lado do nosso Salvador. Tá bom? Então, olha só. Então, graças a Deus, esse momento final ainda não chegou. Então, ainda dá tempo de entrar pela porta da graça que está aberta, né? Então, olha, meu amigo, minha amiga, nós temos aqui o lago de fogo e enxofre, que ele foi preparado só para Satanás e seus anjos, e não para nós humanos. Para tanto, o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida do Cordeiro. É lá que nosso nome precisa estar. Seu nome está escrito lá? Quer saber como seu nome está escrito lá? É só você se entregar a Deus através do batismo. Só você passar pelas águas. Quando você passa pelas águas, você já deixa seu nome registrado no livro da vida. O que que você está esperando para se entregar a Jesus, para entregar sua vida a Jesus? Você que ainda não é batizado, Jesus tem um convite para você. Procure a igreja adventista do sétimo dia. Peça o seu batismo. Você que tem acompanhado esses estudos aqui, vá até a nossa igreja. Fala, olha, eu tenho acompanhado os estudos bíblicos, mostra quais são os estudos, e peça o batismo. E eles vão te dar toda a orientação, toda a direção para você ter essa entrega a Jesus. Isso é muito importante para você. Tem pessoas aqui no nosso canal que já estão estudando, precisam já se decidir, porque Jesus está às portas. Esse mundo, a gente viu aí, tem visto aí os sofrimentos, as guerras, as chacinas, as mortes, as confusões, né? E a gente vê que esse mundo não nos pertence. Esse mundo ele já está sendo destruído, né? E Jesus vem para dar um ponto final em tudo, né? Então nós temos aí. Então vamos continuar. Olha só, o fim. E aí chegou o fim. O fim da morte, o fim do pranto, do clamor e da dor. Apocalipse 21, do verso 3 a 5 diz: E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E aí vai acabar com todo o sofrimento, para todo sempre. Imagine só essa situação. Nós clamamos por isso, não aguentamos mais tanta injustiça. E a gente às vezes confia em tal governante, em tal presidente, em tal líder político, é direita, é esquerda, cada um toma o seu partido, mas não adianta. Não adianta confiarmos nossas vidas em nenhum partido, seja da direita ou seja da esquerda. O nosso único partido é o celestial, é o de Deus. É o que vai vir e vai estabelecer seu trono eterno. E somado a isso, nós temos os nossos conflitos interiores, nós temos os nossos sofrimentos. E muitas vezes é, a gente não consegue buscar a palavra de Deus, a gente não consegue ir à igreja, por exemplo, por causa dos nossos pecados, a gente de repente fala, quando eu estiver bem, eu vou. Mas aí isso não vai acontecer nunca, porque para você estar bem é justamente a igreja que você precisa ir, é justamente a Bíblia que você precisa se apegar. E quem está lá na igreja também sofre, né? É uma luta. É porque Jesus falou assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando estamos no caminho certo, nós temos lá nossos desafios, nossas lutas, e aí Deus nos ajuda, porque a gente está no caminho dele. Eu estou aqui falando para vocês, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu passo por situações, por dificuldades. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo e comecei a desabafar para ele algumas lutas minhas, algumas dificuldades. E ele me deu vários conselhos e isso foi muito importante para mim. Então é uma luta, a gente precisa se ajudar um ao outro. Estamos numa caminhada juntos, não vamos para o céu sozinhos.
E a gente se fortalece, juntos somos mais fortes. E ainda mais somados à proteção de Deus, à palavra de Deus, você se apegando aqui aos ensinos, vivendo cada dia eles, se afastando das coisas ruins, se purificando, é? E aí Deus vai trabalhando na sua vida e vai te transformando, vai completando a obra até o dia de Cristo, para chegar nesse momento aqui, ó, no momento em que o grande conflito chegou ao seu fim. Imagine esse momento. Olha só, a concretização de que Deus é o quê? Deus é amor. Então, olha só o que está escrito. Eu vou trazer o texto na íntegra, tá bom? Que está lá no Grande Conflito, na página 678. O grande conflito chegou ao seu fim. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade palpita através da vasta criação. Daquele que criou todas as coisas fluem vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço sem fim. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua desassombrada beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Acabou tudo, conflito, para tudo sempre. E a gente vê toda aquela cena, todo aquele jardim do Éden restaurado, muito mais bonito do que era antigamente, que a gente não teve acesso assim, né? Mas vai ser totalmente restaurado, reestruturado, né? Sem a presença nenhuma de pecado. Imagine quem vai querer pecar, sendo que já viu as consequências do pecado? Nunca mais vai existir. Por isso que Deus permitiu a existência do mal, não que Deus criou o mal. Ele permitiu. E nessa permissão, deu a oportunidade para as pessoas verem as consequências, os resultados do mal, para que quando Deus viesse destruir o mal por completo, é, nunca mais o mal voltasse a existir, porque todos viram que o mal é mal e que não dá certo, não funciona, só destrói, só rouba, só mata. E Deus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E aí vai ser um momento especial em que nós estaremos lá no céu por toda a eternidade. Claro, lá no céu, milênio depois na terra, viemos para a terra, aqui é a terra, o fogo que destrói todos os pecados de Satanás, seus anjos. Infelizmente, aquele grupo de pessoas que decidiram se aliar ao destruidor vão ser destruídos. Então, esse mesmo fogo que destrói é o mesmo texto que é o mesmo fogo que purifica. E aí terá novos céus e nova terra. E você e eu precisamos estar lá. Nós temos um encontro marcado. Não podemos desistir, viu? Você que está aí assistindo é você mesmo. Você que está aí, ouvindo até aqui, até esse presente momento aqui, ó. Essa mensagem é para você. Então não desista. Persista e se entregue a Jesus. E você que já é batizado, continue a persistir, porque nós estamos prestes a vencer as batalhas por completo, para nunca mais ter esse sofrimento que temos aqui na Terra. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Esse é o meu desejo, é a mensagem que temos esta noite, esta aula, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, inclusive agora. Senhor Deus, graças te damos por esse estudo, Pai. Louvado seja o teu nome. Pedimos que as suas misericórdias nos alcancem, que possamos tomar nossas decisões ao teu lado, Senhor. E não desanimar, não desistir dos teus caminhos, Pai. E aqueles que ainda não se decidiram a entregar a sua vida através do batismo, pelas águas, Senhor, pela imersão, toque no coração dessas pessoas, que elas possam fazer a entrega delas, Pai. Tem muitas pessoas aqui que já estão, né, avançados no estudo e já podem tomar a decisão, Pai. Ajude-as para que elas procurem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que possam tomar a decisão. É o que te pedimos, Pai. E te agradecemos. E confirme, Senhor, a todos nós que estamos nesse caminho e já passamos pelas águas, e nos guie, nos conduza até aquele dia que veremos face a face o Senhor, onde o Senhor estará conosco, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. É tudo que te pedimos, Pai. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Fico muito feliz de terminar esse estudo nessa forma, nesse chamado, e certamente
Logo, logo estaremos lá no céu por toda a eternidade. Enquanto isso, temos ainda a nossa próxima aula, a nossa última aula desse módulo, tá bom? Depois teremos mais conteúdos no canal. Então fique com Deus e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Até lá.